Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, né? Bora para o nosso estudo de mercado aí para a gente estar falando um pouco do que foi feito hoje. Vou ser mais objetivo nos vídeos, tá? Porque estão ficando muito longos. E aí as explicações ali, depois a gente vai passando no nosso grupo do Telegram também. Aqui a gente vai fazer só um resumão do dia. Hoje foi um dia bem chato de operar, né? Na parte da manhã teve muita gente estopando. Foi um pregão bem chato. Ele abriu aqui já rompendo esse choque, voltou para testar a região e aí ele ficou só estopando a galera até resolver caminhar e mesmo assim ainda caminhou brigando, né, pessoal? Ele só foi romper um topo mesmo aqui, ó, às 3 horas da tarde. Antes disso ele estava só se amarrando. Deu alguns trades legais aí, não foi muita coisa, a parte da manhã foi bem embaçada, teve bastante gente com dificuldade de operar, porque você entrava na compra, ele voltava tudo, ele estava pescando a liquidez de ambos os lados, né? A gente coloca aqui, ó, nos 5 minutos, a gente vê o que ele estava fazendo aqui, ó. Ele voltou aqui, deu um trade bom logo cedo, mas depois ele ficou fazendo isso aqui, ó. E olha que movimentos que ele fez. Totalmente erráticos, para aí sim ele querer tomar a rédea aqui a partir desse momento que ele não perdeu mais essa zona aqui, ó. Que ele segurou nessa região e aí sim ele resolveu seguir para o lado de cima. Aqui nós tivemos uma oportunidade no começo do dia, que foi a volta do teste. Volta aqui, ó. Porque ele abriu já rompendo esse. Ele já abriu com esse gap. E aí ele voltou. Ó. Aí ele fez o movimento. Fez a quebra da estrutura. E aí ele voltou na nossa zona. Entrada aqui. Saída no topo. Bom trade de Zero. Esse eu acabei não fazendo. Porque esse aqui eu bobeei. Esse aqui foi bobeada, mesmo que ele foi muito rápido aqui, a batida e voltou. Aí depois ele deu uma nova chance aqui. Ele ficou segurando, aí ele rompeu o topo e voltou a capturar a liquidez nesse order block. Aí o que a gente faz? A gente muda, né? Muda a nossa visão. Por quê? Porque ele muda, não, na verdade, desculpa. A gente segue a nossa visão. Por quê? Porque ele vem fazendo, ó. Ele rompeu o topo, né? E voltou a capturar a liquidez. É o que, pessoal? Entrada aqui, stop abaixo da mínima, alvo, o topo. Aí deu um outro tradezinho legal aí. Eu fiquei de fora porque eu, para consolidação, eu sou muito horrível para operar, então eu não gosto de operar consolidação, então resolvi esperar. E aí ele foi caminhando, né? Depois ele teve esse trade que o pessoal fez na sala, onde eu tô lá, que foi um trade muito bom. E foi essa subida, porque isso aqui é o que? Isso aqui é o falso rompimento, olha, ele só veio capturar a liquidez dessa zona. Capturou a liquidez, deu alvo, stop baixo, alvo na máxima. Esse aqui foi o trade do dia, ó. Na verdade, esse aqui foi o trade do dia. Depois desse aqui, acabou, porque ele foi o único trade que foi direto. Ele bateu, pegou aqui e foi direto no alvo. Mas quem não tinha feito o trade ainda ficou esperando assim como eu, né? E aí eu acabei fazendo essa venda aqui, que deu certo, e depois uma compra aqui atrás, aqui na frente. Eu saí com 50 pontos que ele voltou para me estopar e depois ele foi para o alvo. Tá? Então esse foi o movimento de hoje. Mas o que vocês têm que prestar atenção é justamente nisso que eu estou mostrando, tá? Quando o preço ele começa a dar sinais, né? O primeiro sinal foi aqui, ó. Ele já abriu romper no topo. Aí ele voltou. Testou 2 vezes. Não conseguiu passar dessa região. E aí ele renova topo. Gente, quando ele voltar aqui, ó, é compra. Por quê? Você está esperando que ele vai nesse alvo aqui, como ele foi, né? Demorou o dia inteiro, mas foi. Só que ele já falou que ele não vai perder esse fundo aqui, ó.
né? Ele já demonstrou que aqui tem liquidez suficiente para subir. Então vocês têm que aproveitar e surfar isso. E aí depois é operar conforme o preço nos mostra. Ó, voltou, olha aqui, ó, voltou. Fez fundo, fez topo. Não rompeu fundo, entra, stop na mínima, alvo na máxima. Entendeu? Tem que pensar em arriscar. Eu confesso a você, assim, eu acabei saindo depois desse trade aqui. Depois, quando eu voltei, tava aqui, ó. E aí que eu resolvi fazer o segundo trade. E aí pagou ali os 50 pontos. Só que eu falei, quer saber? Deixa quieto, não vou fazer mais nada. Hoje o dia tá pago, já foi feita a metinha no teste da mesa. Então eu vou segurar, amanhã é um novo dia. Não adianta ficar brigando com o mercado. Então, vamos lá falar por 15 minutos, a gente seguir os nossos estudos aqui, que o estudo hoje ele não vai mudar muita coisa, tá, pessoal? A gente tem essa região aqui do 15 minutos, que a gente pode deixar marcado, né, esse topinho aqui, que é uma região que ele pode vir testar, né? Aqui como eu falei para vocês, essa aqui segue sendo o nosso choque principal. É o cara que, se for rompido, é a mudança de tendência. Porque até então a gente ainda segue na baixa, tá? Ó. Isso aqui pode ser só um pullback para ele seguir caindo. Enquanto ele não romper essa região aqui, a tendência ainda é de baixa, tá, pessoal? De baixa. Não se confundam com isso. Tá, então a gente tem esse... Opa! Esqueci errado. A gente tem aquela região ali. A gente vai atualizar. Vamos tirar essas linhas amarelas aqui que não tem mais utilidade. O que a gente tem aqui? A gente tem umas zonas aqui bem amarradas, né? Então a gente vai deixar marcado aqui esse fundo. É um fundo importante. E aí ele vai ser o choque de queda, tá? Então, a partir desse momento aqui, é o que a gente faz. Por acaso ele romper, a gente vai ter expectativa que ele vai buscar as regiões de baixa, tá? Enquanto tiver acima dessa zona aqui, é compra, tá? Então, ops, que a gente vai deixar marcado aqui, ó. A gente vai deixar isso aqui. Eu vou só atualizar esse order block para essa região aqui, que é o fundo, né? Assim como tirar essa swap zone aqui que não precisa mais. Deixar marcado esse... Ali é o topo de continuidade, mas eu vou deixar marcado esse aqui. Por quê? Porque eu não sei se aquilo ali ainda é topo. Tá? Então eu vou deixar isso aqui com uma linha tracejada. Por quê? Porque se o preço fechar aqui se o preço abrir aqui para dentro, a gente vai ver se ele vai fazer isso aqui ou se ele vai fazer isso aqui, dar continuidade, tá? Então essa linha aqui é determinante, porque isso aqui pode ser um falso rompimento desse topo aqui. O que vai determinar isso é a abertura do pregão amanhã. Então, muito atento nessas regiões aí. E depois eu vou deixar marcada essa outra aqui também, que é uma zona teoricamente importante. O resto aqui é tudo difícil de deixar marcações. As mais importantes são essas, e são essas aí que vocês precisam ter em mente para a operação de amanhã, tá? Dólar, vamos falar aqui no dólar. O dólar, a marcação, tá vendo? Hoje nem mudou, porque ele abriu e ficou consolidado nesse range aqui, ó. Nós tivemos só esse falso rompimento, para depois ele ter a quebra de estrutura aqui, e ele segue consolidado, tá, pessoal? Então o dólar não tem nem marcação a fazer.
seguir as marcações que estão aí. Enquanto ele não romper para um dos lados, vender topo e comprar fundo, porque ele está numa região de consolidação. Dólar, a marcação permanece a mesma, tá? HK50, vamos dar uma faladinha no HK50. Ó, HK50 ele deu uma espichada, vocês veem que ele quebrou a estrutura, ó, voltou a testar, só que ele nem teve forças para voltar lá na nossa região. Foi embora direto. E aí é o que eu sempre digo, né? Tá prestando atenção no gráfico, porque o gráfico mostra o que ele vai fazer. Ele nos dá aí o que está acontecendo. Ó, ele teve essa quebra aqui do choque. Foi um paviozinho, mas é um choque, tá? Então essa volta aqui dava para ter comprado aqui com alvo lá no topo e o stop aqui abaixo. Tá? Dava um tradezinho aí de 2,25 para 1. Esse trade aqui ele pode subir, tá? Que ele tem alvo lá, ele tem esse imenso gap aqui para buscar, tá? Então se ele perder esse topo aqui, se ele romper esse topo aqui, ele vai embora, tá? Vai lá para os níveis de cima. Então muita atenção no HK50. Euro USD, mesma coisa, ó. Chegou aqui na zona nossa de oferta, ó. Bateu ali na zona, beliscou. E aí atenção, né, pessoal? Olha só. Deu um baita de um trade aqui. Fez o choque, voltou na região. Não rompeu o topo. Quando, ó, entrada, alvo aqui, stop aqui abaixo. Foi deu um baita de um trade aí, ó. Pode pegar aqui a ferramenta. Um belo de um trade aqui, ó, de stopzinho. E alvo aqui no topo. Vai ter trade de praticamente 4 para 1 aí. Ótimo trade para quem pegou. Depois aqui, agora ele rompeu. E ele deixou um vácuo livre aqui, tá? Então agora que tem que esperar? Agora no EURUSD tem que esperar o quê? Ele vir fazendo a mitigação até ele virar para buscar o outro nível de cima. Então só a hora que ele virar que vai dar compra, tá, pessoal? Por enquanto não tem nada a fazer aí no EURUSD. USD JPY, ó, tá chegando, ele rompeu uma linha, tá? Agora aqui que a gente tem que esperar no USD JPY. Lembrem-se que a gente olhou numa hora e a gente estava aguardando o pullback dele nessas regiões aqui. Ele violou. Agora para dar compra, ele tem que romper essa região aqui e voltar aqui para comprar. Se ele segurar aqui abaixo, é venda, tá? Porque ele vai buscar os níveis de baixo. Então, o SDJPY, muita atenção, tá? Eu vou até deixar marcado aqui, ó. Esse order block aqui, tá? Order block é o 5 do venda no 15. Esse cara aqui. Esse cara aqui já perde a validade dele. Bota nessa região de fundo aqui, ó, porque se ele não romper o topo, se ele segurar abaixo desse order block, é essa região aqui de baixo que ele vai buscar. Então esse é o cenário do SDJPY, pois ele teve um boss aqui, ó. Tá, esse aqui é um boss do 15 minutos, então ele tá voltando. Provavelmente ele vai dar liquidez nessa região aqui, tá, pessoal? Então pode ser que dê uma bela de uma venda aqui. Vou atualizar esse order block. E aí, para dar venda, o que precisa fazer? Precisa esperar o 1 minuto
Ele chegar aqui, fazer o movimento para dar essa venda aqui, deixar o order block aqui. Isso que ele precisa fazer, tá? Quando ele virar no 1 minuto, ele dá a venda. Certo, pessoal? Então vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham tido um dia muito bom aí. Deixe nos comentários aí quem teve gain, quem teve stop, para a gente ver o que a gente pode corrigir, o que pode ajudar. Tenham um excelente pregão amanhã. Grande abraço a todos e até amanhã.